Canal Ligados no Flu já está na área para o nosso primeiro tempo nesta quinta-feira, dia 27 de março de 2025. Tá rolando na internet aí uma provável escalação do Fluminense para estreia no Campeonato Brasileiro com Lima de titular e Lescano na reserva. Será mesmo? A gente vai falar sobre essa provável escalação. Vamos trazer novidade também sobre a SAF, mas a gente começa trazendo resultados de ontem do Fluminense. Entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, também pelo Campeonato Brasileiro Feminino e infelizmente o Fluminense acumulou 2 derrotas. No Brasileiro Sub-20, o Fluminense perdeu para o Fortaleza em Xerém por 1-0. Segunda derrota em 3 jogos, tá? Sinal de alerta ligado para o Sub-20. Volta a jogar quarta da semana que vem, diante do Flamengo em Moça Bonita. E pelo Brasileirão Feminino, o Fluminense conheceu sua primeira derrota. Tinha vencido na estreia, fora de casa, o Instituto 3B da Amazônia e ontem perdeu para o Cruzeiro por 2-1. O jogo foi lá em Moça Bonita. Volta a jogar domingo contra o Juventude, jogo que vai ser fora de casa lá em Caxias do Sul. Bom, você que está chegando agora aqui no canal Ligados no Flu, não conhece o nosso trabalho, não esqueça de se inscrever aqui para ficar bem informado, ative o sino também para receber as notificações, deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário e quero aproveitar para mandar um abraço para 2 tricolores lá na cidade de Muriaé, onde eu cresci, né? Minha família mora lá em Muriaé ainda. Mandar um abraço aqui para o Evandro Bani e para o Gabriel Bani. Estão sempre acompanhando o canal Ligados no Flu. Um abraço para todos vocês. E também para toda a torcida tricolor de Muriaé, onde tem inclusive a Muriaénense, que está preparando uma grande festa de final de ano para comemorar 30 anos de existência. A torcida Muriaénense. Abraço para o Deriavani e para toda a galera de Muriaé. Bom, gente, vamos falar sobre SAF. Vazou aí na internet um áudio do vice-presidente do Fluminense, o Matheus Montenegro, onde ele tenta explicar mais um pouco toda essa questão da SAF envolvendo o Fluminense e fala que confirma, né, a informação de que o Fluminense não recebeu nenhuma proposta ainda sobre SAF. Eu vou deixar o áudio agora para a gente poder acompanhar e para que, né, o vice-presidente possa explicar melhor essa situação. É um áudio que provavelmente não, com certeza, né, ele mandou para alguém e esse áudio acabou vazando. Não sabe se foi, né, intencional ou se, enfim, um que manda para o outro e aí acabou chegando na internet. Mas, enfim, vamos ouvir o que o Matheus Montenegro, vice-presidente do Fluminense, falou sobre essa questão da SAF. Cara, eu vi a nota assim, deixa eu te explicar assim. O que está acontecendo? O banco, como a gente já falou algumas vezes, está no mercado buscando propostas de investidores. Teve uma indicação de que tem um interesse e de que nos indicou que vai ser apresentada uma proposta em breve. Essas coisas que saem na imprensa são coisas que o banco está conversando com os investidores, mas que a gente não tem nenhuma sinalização firme do que vai acontecer. Então, a gente tem que esperar, cara, não tem muito jeito. Só que tem muita gente se aproveitando para falar um monte de bobagem. Então, é basicamente isso. Eu vou te explicar algumas coisas assim. A nota diz ali, o valor, como teria um aporte de 500 milhões, o valuation do clube é 850. Só que essa operação não faz sentido. O que ele fez basicamente é uma regra de 3. Ou seja, se é 500 milhões por 100%, todo daria 800 e pouco. Só que a verdade é que, assim, faz toda a diferença na operação, 100%, a assunção da dívida. Quem assume a dívida? O investidor assume a dívida ou não? Isso fica na associação. Qual é o investimento mínimo obrigatório no futebol em folha e aquisição de atleta? Qual é o repasse de valor obrigatório ao clube social, né? Social / esporte olímpico? Qual é o investimento mínimo na base? Tudo isso faz total diferença para você analisar a operação, até para fazer o valuation. Então, assim, a informação do Lauro, ainda que tudo que esteja ali seja verdade, tem uma precipitação no conceito da avaliação. Em relação à parte do Mário, cara, isso aí não foi sequer discutido, assim. Eu acho que é normal que se tenha essa pergunta, se a administração fica ou sai, porque basicamente em toda aquisição de empresa isso é debatido. Agora, proposta para o Mário, valor, isso não existe, cara. Assim, nunca foi dito para nós em lugar nenhum. Então acho que ficou um tema muito relevante, como esse ano eleitoral, as pessoas estão, alguns assim, mal com interesses pessoais aqui, políticos, tentando criar um caos, mas não tem caos nenhum. Tenho certeza que quando a gente tiver as informações e puder explicar, cara, vamos fazer amplo debate, explicar tudo, não vai ter correria. Ninguém imagina que assim, que a gente acha que numa operação desse tamanho a gente vai fazer a toque de caixa, que não vai mostrar tudo para todo mundo. É óbvio que vai passar por toda a governança do clube, vai passar por uma explicação, diversas explicações para fora. Então, cara, pode ficar tranquilo que no momento certo tudo vai esclarecer. A gente fechou esse mandato com o BTG em julho de 2022. Então, tem muita coisa que a gente já viu com muito cuidado, muito detalhe. E quem vai decidir são os sócios, cara. É isso que a gente espera ao final, mas com certeza num ambiente em que todo mundo vai ter conhecimento de absolutamente tudo, tá bom?
Em complemento, 3 coisas. Primeira, se a gente quisesse fazer toque de caixa, correndo e tal, fazia depois da Libertadores, né? Ganhamos a Libertadores, a Recopa, a gente ia fazer agora por quê? Porque, obviamente, é um processo cauteloso, que, enfim, tem que analisar com muita calma, discutir muito, e é isso que a gente espera, estamos fazendo internamente, vamos fazer depois que efetivamente tiver alguma proposta. Segunda coisa, qualquer pessoa que fizer a aquisição vai cogitar a manutenção do Mário. E se fosse eu, dependendo de mim, seria ele. Olha o que o clube era em 2019, o que o clube é hoje, cara. Eu não preciso falar assim muito. É só você olhar tudo. Olha a receita, olha o que a gente conseguiu fazer do equacionamento da dívida, de não ter mais penhora, de ter todos os salários em dia o tempo inteiro, de ganhar título. Então, assim, eu acho que tem muitas críticas que são feitas e tal, em relação a coisas pontuais, mas se você olhar o clube antes da gestão e hoje, é incomparável, assim. É incomparável. Então, enfim, é óbvio que isso vai ser levado em consideração, e se eu fosse investidor, eu deixaria o Mário tocando lá a SAF. E lembrando que o investidor, ele pode escolher quem ele quiser. E outra coisa também que é relevante, muita gente falando de valuation, assim, e tal, essas coisas, e comparando com outras operações, assim. Cara, o valor da Portuguesa, tem que analisar o que foi comprado, assim. A Portuguesa, com todo respeito, não tem, jogador, não tem receita de TV, não tem base, não tem nada. O que os caras compraram? Imobiliário, terreno. Então, assim, é totalmente diferente você analisar essas operações de acordo com o que está sendo vendido, qual é a expectativa do investidor. Então, tudo isso a gente vai poder fazer assim que a gente tiver uma proposta, e fazer isso de forma pública, beleza? Abraço. Bom, tá aí então, né, o áudio do vice-presidente do Fluminense, o Matheus Montenegro. E como vocês viram, né, ele defendeu a manutenção do Mário à frente do futebol, né, caso o investidor queira, né, colocar o Mário como CEO. Ele disse que ele mesmo também colocaria, enfim, está defendendo, claro, né, a pessoa que ele apoiou na eleição, foi vice-presidente na chapa do Mário, está no papel dele aí de defender quem estava com ele na eleição. Agora, nesta quinta-feira, o GE trouxe novidades sobre essa questão da SAF. Olha aí, já está na tela para vocês. SAF do Fluminense. Banco trabalha com ideia de vender cotas para diversos acionistas. Matéria do Giba Pérez, Gustavo Garcia e também do Marcelo Neves. Em busca de investidores para formar a SAF, o banco BTG, que assessora o Fluminense, trabalha com a ideia central de criar um fundo de investimentos com vários acionistas. O assunto vem sendo debatido em reuniões com compradores, com possíveis compradores. Não existe um formato definido para a construção da SAF, mas nesse momento o banco faz apresentações para tentar captar investidores que demonstraram interesse. Os detalhes dessas propostas são mantidos em sigilo por contrato. A principal ideia é criar um fundo com várias cotas, com múltiplos acionistas participando da SAF do Fluminense. Segundo a matéria, gente, a hipótese de um investidor único não está descartada. Caso algum grande investidor demonstre interesse em comprar todas as cotas, há possibilidade de negociação. O BTG recebeu o aval do clube para buscar interessados em diversos formatos. Porém, nesse momento, o modelo com diversos cotistas é o que vem sendo estruturado e ganhando força. É aquele modelo que a gente até comentou há um tempo atrás, né? De que vários tricolores endinheirados, vários tricolores milionários poderiam se juntar e comprar a SAF do Fluminense. Não existem propostas oficiais de um único investidor no momento, mas internamente no clube existe um entendimento de que, distribuindo cotas, a SAF poderia ser vendida a um grupo de tricolores e não especificamente a uma empresa, como aconteceu, por exemplo, no caso da 777 com o Vasco. O modelo seria diferente de outras SAFs brasileiras, como a do Cruzeiro e a do Botafogo, que possuem, né, um responsável único no comando do futebol. Nas apresentações conduzidas e feitas pelo BTG, há uma sugestão de que o atual presidente, Mário Bittencourt, siga no clube como CEO, sendo responsável por conduzir o processo de implementação da SAF. A indicação parte do princípio de que ter alguém com experiência no meio do futebol seria importante para o início do processo. Se for formalizada a proposta do fundo de investimento com diversos cotistas, os detalhes serão apresentados aos conselhos diretor, deliberativo e fiscal do clube. Posteriormente, uma Assembleia Geral será convocada para a aprovação ou não do modelo. E aí, lembrando, né, que dia 14 de abril vai haver uma reunião do Conselho Deliberativo, onde a diretoria pretende apresentar alguns detalhes ou vários detalhes sobre como estão as negociações em relação à SAF. Como vocês observaram aí, gente, existe sim, né, essa possibilidade do Mário Bittencourt ser o CEO.
vai depender se o investidor ou os investidores vão querer ou não a figura do Mário como o CEO da SAF do Fluminense, né? Outra questão, acho que importante está sendo abordada aí, é essa história de que vários cotistas, né, iriam investir no Fluminense ao invés de uma figura central. Aí a gente tem que analisar, porque imagina, vamos dar um exemplo aqui, eu coloquei, comprei 30% das cotas disponíveis, tá, gente? Eu comprei 30% das cotas, uma outra pessoa comprou mais 30%, e outra pessoa comprou 40% das cotas. Então você tem ali 3 investidores, sendo que um tem 40%, os outros 2 têm 30%. Esse que tem 40%, ele manda mais que os outros vão poder mandar também? Os outros vão ficar insatisfeitos se não conseguirem ter voz ativa? Quando tem muito chefe mandando, né, é complicado, né? Se você for colocar o dinheiro e só deixar, né, que outra pessoa tome conta, aí é uma história. Agora, se você for colocar dinheiro e quiser também participar, quiser também mandar, pode haver um conflito aí. Porque as pessoas não são obrigadas a pensar igual. Será que todo mundo vai querer mandar? Será que todo mundo vai ter voz ativa? Então, isso são coisas que vão precisar ser esclarecidas ao longo do processo. Mas, né, o Fluminense segue avançando, segue caminhando, a oposição segue trabalhando contra, né? É um ano eleitoral e a gente vai ter ao longo do ano várias e várias matérias e reportagens sobre SAF, sobre eleição, sobre divergência política, porque ano de eleição, gente, né? Cada um quer defender o seu e cada um vai dar, né, a sua versão, cada um vai usar a arma que tem para poder desestabilizar o outro lado e tentar, né, atrair ali a atenção dos seus eleitores. Bom, espero que no final das contas o Fluminense saia ganhando. Porque é aquilo que eu já falei aqui, uma SAF bem feita vai mudar o Fluminense de prateleira, mas uma SAF mal feita pode, né, afundar de vez com o navio. Fluminense estreia sábado no Campeonato Brasileiro, portanto daqui a 2 dias já tem o Fluminense de volta em campo, jogo difícil contra o Fortaleza, que vem num momento complicado, tá, gente? Fortaleza vem aí de uma pequena crise, 4 jogos sem vitória. Ontem o Fortaleza perdeu para o CRB lá no Castelão pela Copa do Nordeste por 1-0, diante de apenas 7.000 torcedores. O Fluminense tem que saber se aproveitar aí desse mau momento, dessa questão delicada que o Fortaleza está vivendo, para poder estrear bem, estrear com vitória no Brasileirão no próximo sábado. Quem deve se reapresentar hoje é John Arias e também o Lescano, que estavam servindo as suas seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O La Vega já tinha se apresentado, inclusive ontem, apareceu nas fotos que o Fluminense divulgou da atividade no CT Carlos Castilho. Agora pela manhã tem entrevista coletiva do Martinelli e o técnico Mano Menezes deve definir a equipe, gente, somente no treino de amanhã. Ontem circulou na internet uma provável escalação do Fluminense. E de onde que saiu essa provável escalação do Fluminense? Saiu do site 90 Minutos, que está dizendo que, né, a matéria, deixa eu até ler quem foi que escreveu a matéria aqui, ó, foi a Natália Almeida. Ela está dizendo que a provável escalação do Fluminense deve ter Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e René, Otávio ou Hércules, tá? Otávio disputando vaga com o Hércules, Martinelli, Lima no meio-campo, John Arias, Canóbio e Germancano. Bom, vamos analisar essa provável escalação aqui divulgada pelo site 90 Minutos. Samuel Xavier, eu não diria para vocês que ele vai ser titular não, tá? O Guga tem tido mais oportunidades do que o Samuel. E o que pode pegar aí para o Samuel ser titular é que o René é que será o titular na lateral esquerda. E aí acontece a mesma situação do Fla-Flu. No Fla-Flu, o Mano optou por escalar o Samuel Xavier ao invés do Guga, porque o René é um jogador, é um lateral que não avança muito, é um lateral que fica mais preso na marcação. E aí ele precisava de um lateral do outro lado que pudesse avançar, que pudesse apoiar o ataque. E esse jogador seria o Samuel Xavier. Então, como o René estará mantido na lateral esquerda, pode ser sim que o Samuel Xavier seja a opção pela lateral direita. Na zaga,
A escalação do Ignacio, será que o Ignacio vai ser o titular? Ele não foi bem, né, nos dois Fla-Flus da decisão, e tinha essa história aí, divulgada pelo Gabriel Amaral, de que o Freitas poderia ser o titular no segundo jogo da final, justamente para poder ajudar o René ali naquele lado esquerdo. Então, agora que o Freitas, né, tá liberado da suspensão, será que o Freitas não vai ser o titular? Pode ser, tá? Eu não consigo afirmar com certeza que o titular será o Ignacio, não. No meio-campo tem essa disputa aí do Otávio com o Hércules. O Hércules que vai enfrentar pela primeira vez o seu ex-clube. E o Otávio também foi muito criticado nos 2 jogos da decisão contra o Flamengo e foi substituído nos 2 jogos. Então, eu acho que o Hércules tem grande chance de ser o titular. Mas a grande polêmica é essa daqui, ó, né? Lima no meio-campo, porque a torcida está na expectativa para que o Lescano, agora sim regularizado, possa fazer a sua estreia como titular, porque, afinal de contas, ele foi contratado para ser o substituto do Ganso. E não faz sentido você contratar um cara, pagar 6 milhões nele de dólares, né, e continuar utilizando o Lima. Bom, vamos lá, gente. O Lima talvez tenha sido testado nos últimos dias, nos últimos treinos, como realmente o titular. Mas aí a gente tem que lembrar que o Lescano estava na seleção do Paraguai. Não tinha como o Mano Menezes testar o Lescano ali no meio campo. Ele estava servindo a seleção do Paraguai desde a semana passada. Então como que o Lescano ia ser testado se ele não estava com o grupo? Então, mesmo que o Lima tenha sido testado nos últimos treinos, o Lescano chegando hoje, provavelmente, vai ser testado hoje, vai ser testado amanhã, e aí o Mano Menezes vai tomar a decisão. Se começa com o Lescano, se começa com o Lima. A gente conhece bem o Mano, né? Ele provavelmente vai querer fazer gestão de grupo, talvez escalar o Lima ali como titular. Eu não duvidaria disso. Mas não dá ainda para cravar que o Lescano será reserva, porque agora que ele chega da seleção do Paraguai. Então ele vai ser testado, vai treinar, e aí o Mano vai tomar a decisão. Eu diria para vocês que o Mano só irá tomar a decisão amanhã. Não dá ainda para cravar qual é a escalação do Fluminense para esse jogo contra o Fortaleza. Aliás, nem mesmo depois do treino de amanhã, né? O Mano, ele tem muitas vezes surpreendido a gente nas escalações, mudado uma peça aqui, outra ali. Então vamos esperar. O Lescano vai chegar, vai ser testado, vai treinar, e aí, né, o Mano vai tomar a decisão sobre quem vai jogar no meio campo. Se vai ser o Lescano, que foi contratado e não jogou ainda, ou se vai ser o Lima, que já foi utilizado outras vezes nessa posição e não deu muito certo. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Grande abraço. Mais tarde a gente volta com mais conteúdo, com mais informação aqui no canal Ligados no Flu. Até mais.